Olá, turma! Vamos aqui para a correção da nossa atividade de matemática, né? Função afim, a segunda atividade desse assunto. Provavelmente ainda teremos mais duas para fechar esse assunto, tá? Essa de hoje aqui, a primeira questão, diz o seguinte: retornando ao problema de nossa videoaula, qual seria a produção do forno do senhor José em 3 horas e 30 minutos? Tá? Então, só recordando aqui a nossa videoaula, vou deixar o link aqui acima para quem não assistiu. Lá nós tivemos um exemplo de uma casa de farinha, que era de propriedade do senhor José, e nessa casa de farinha a gente tinha um forno que tinha uma produção horária que foi mensurada através de uma tabela que o senhor José criou, né? Tá aqui a tabelinha, né? Em 1 hora ele produzia 60 quilos, em 2 horas a produção acumulada era 120 quilos, em 3 horas 180 quilos e assim sucessivamente, tá? E aí, através desses dados, né, que a gente já viu que são grandezas diretamente proporcionais, nós iremos calcular aqui a produção para 3 horas e 30 minutos, tá? 3 horas e 30 minutos, convertendo aqui para a hora decimal, equivale a 3,5 horas, né? Isso, 3 horas e meia, né? Então, para calcular qualquer valor dentro desse contexto aqui fornecido pelo problema, eu posso usar uma simples proporção, tá, pessoal? Proporção é a igualdade de duas razões, tá? Primeira razão aqui eu vou utilizar pegando aqui os valores de uma linha da minha tabela, pode ser qualquer linha, vai dar sempre o mesmo valor. Vou pegar a inicial por conta dos valores serem menores, né? Melhor da gente trabalhar. Eu tenho aqui então 1 sobre 60, né? Primeira razão, igual a segunda razão vai ser justamente aqui 3,5, né? Que equivale ao tempo, que eu quero saber a nova produção, sobre x, que vai equivaler aqui à minha produção. O cuidado que vocês devem ter ao montar uma proporção, turma, é deixarem sempre na parte de cima grandezas equivalentes, tá? E, consequentemente, na parte de baixo também as grandezas devem ser equivalentes. Ou seja, aqui em cima eu tenho tempo, né? Eu tenho hora, e aqui embaixo eu tenho produção, tá? A gente não poderia fazer o contrário, que senão não daria certo o cálculo. Ok, turma? Isso para grandezas diretamente proporcionais. Então vamos lá, fazendo aqui o produto dos meios pelos extremos, né? Eu tenho aqui 1 vezes x dá x e 60 vezes 3,5 vai dar 210 quilos, tá? Então a resposta correta aqui seria 210 quilos. Próxima questão diz o seguinte: assinale a opção que possui a raiz da função de r em r dada pela lei f de x igual a 2x menos 7. Tá? Então, para calcular a raiz de uma função que eu já conheço, eu vou simplesmente trocar esse termo aqui de f de x por zero. Tá? Vai ficar aqui 2x menos 7 igual a zero. Né? Esse zero aqui está substituindo o f de x. Daqui para frente é só isolar o x, que automaticamente eu estarei calculando a raiz dessa função, né? Que no caso aqui eu tenho agora uma equação do primeiro grau. Bem simples, né, turma? Esse menos 7 aqui eu vou passar para o outro lado, vai passar positivo, né? Negativo, eu passo ele positivo. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então eu tenho aqui 7 dividido por 2 vai dar 3,5, né? Ou 3,5, tá, turma? Então a raiz dessa função f de x igual a 2x menos 7 é 3,5. Próxima questão, eu tenho aqui que a figura abaixo é a representação geométrica de uma função f de x, de r em r. Tá? Ele não deu quem é a função, deu apenas a representação gráfica. E eu quero saber aqui qual é a raiz dessa função. Tá? A turma ainda pede também para explicar a sua resposta, né? Então, como eu tenho o gráfico aqui dessa função, para calcular a raiz, basta observar o local, tá? O ponto onde esse gráfico corta o eixo x, está aqui em 2. Tá? Alguns alunos falaram que era 2 e 3, que eram os pontos onde esse gráfico cortava os eixos, mas o eixo y não tem nada a ver aqui com a minha raiz. Tá? Então, vai ser justamente aqui na posição 2, ou seja, x é 2, ok, turma? A explicação era só você dizer que o valor da raiz da função do primeiro grau é o ponto aonde o gráfico corta o eixo x. Só isso já era mais do que suficiente para a explicação.
Última questão, tá? Exercício aqui pequeno. Vamos lá. Um ciclista de alta performance consegue desenvolver uma velocidade constante durante um treino. Os dados desse treino foram registrados em uma tabela no computador que posteriormente foi impressa. No entanto, ocorreu um problema durante a impressão e alguns valores não foram impressos. Observe a tabela e em seu caderno faça os cálculos, complete a tabela e envie uma foto para correção através do campo adicionar arquivo abaixo. Tá, turma? Então essa era uma questão que vocês tinham que fazer no caderno e mandar uma foto aí através do formulário. Então esse problema, turma, ele trata também de duas grandezas que são diretamente proporcionais. Observem que se o tempo aumenta, a distância também aumenta. Eu tenho aqui 10 minutos, tá? A distância foi 7 quilômetros, tá? No tempo aqui que é 60 minutos, e no caso aqui foi multiplicado por 6, eu também tive a distância aqui multiplicada por 6. Ó, 7 vezes 6 dá 42. Então são duas grandezas diretamente proporcionais. Então, para calcular, turma, eu vou atribuir aqui nesses espaços incógnitas, tá? Vou chamar aqui de A, B e C, tá, turma? E para fazer esse cálculo, eu vou montar aqui proporções com esses valores, ok, turma? Vou selecionar aqui a primeira coluna, né, que eu tenho aqui dois valores conhecidos, tanto do tempo como da distância. E vou montar aqui a primeira proporção para calcular o valor de A. Eu tenho aqui o tempo sobre a distância, tá? Tempo é 10 sobre a distância 7. E aqui do outro lado eu tenho A, que vai representar também o tempo, também fica em cima, né, na outra razão. E na parte de baixo eu tenho aqui o 14, que é a minha distância. Fazendo aqui o produto dos meios e dos extremos, eu tenho aqui 7A igual a 10 vezes 14. 10 vezes 14, 140. Esse 7 que está multiplicando, vou passar aqui para o outro lado, dividindo. Vai ficar 140 dividido por 7, né? Fazendo essa divisão, eu vou encontrar que A é igual a 20, tá? 20 minutos, ok, turma? Então, partindo aqui para o cálculo de B, eu vou utilizar os mesmos valores, 10 e 7. Só observem que como o B representa distância, B agora que ele vem na parte de baixo, né? Que é justamente alinhado aqui também com a distância 7 km, tá? Então, eu tenho que ter esse cuidado quando eu estou trabalhando aqui com grandezas diretamente proporcionais, tá? Em cima aqui eu tenho tempo e embaixo eu tenho distância, ok? Faço o mesmo produto aqui dos meios pelos extremos. Eu vou ter aqui 10B igual a 7 vezes 35. Multiplicando aqui 7 vezes 35, 245. 245 eu vou dividir por 10, né? 10 ele está multiplicando aqui, vai passar dividindo. Então, eu vou ficar com B igual a 245 dividido por 10, né? 245 dividido por 10 é só pegar a vírgula que está aqui depois do 5, mover uma casa para a esquerda, eu vou ficar com 24,5, tá? Então, quando o tempo for 35 minutos, a distância vai ser 24,5 quilômetros. Para finalizar, vamos calcular aqui o valor agora de C, tá? Sempre utilizando aqui 10 e 7 como a razão inicial, né? Observem que o C, por ser tempo, fica na parte de cima, na mesma posição aqui do 10, que também é tempo, tá? E o 35, que é distância, fica na parte de baixo, na mesma posição do 7, que também é distância. Ok, turma? Então, fazendo a multiplicação aqui cruzada, eu vou ter aqui 7C igual a 10 vezes 35. 10 vezes 35 eu tenho 350. Esse 7 que está multiplicando passa dividindo, tá? Então eu fico com 350 dividido por 7, né? Isso vai me dar que C é igual a 50 minutos. Então o tempo que ele leva aí para percorrer 35 quilômetros é 50 minutos. Ok, turma? Então essa foi a correção da nossa atividade. Até a próxima.